Hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante. Uma história que tem de tudo: riqueza, poder e, no centro de um verdadeiro império, o silêncio de uma herdeira. É uma saga que envolve uma das marcas mais conhecidas do Brasil. Pois é, essa é a pergunta que para sobre um dos maiores conglomerados do país. E foi uma pergunta que acabou desencadeando uma batalha na justiça que é, ao mesmo tempo, super complexa e fascinante. E o que está em jogo? Bom, estamos falando de uma fortuna avaliada em mais de R$ 1 bilhão. Esse número já dá uma ideia do tamanho da briga e do porquê as apostas são tão altas nessa história. No olho desse furacão todo está ela, Anita Harley, uma figura que sempre foi descrita como a dama discreta do varejo, mas que, de repente, viu a sua vida e todo o seu patrimônio virarem o centro de uma disputa acirradíssima. Para a gente entender direitinho como essa disputa começou, a gente precisa voltar no tempo, para o momento exato em que tudo mudou. O ano era 2016. Foi quando a principal acionista da Pernambucanas sofreu um acidente vascular cerebral muito grave. E desde aquele dia ela está em coma, sem poder se comunicar ou tomar qualquer decisão. Isso, claro, criou um vácuo de poder gigantesco que deu o pontapé inicial para essa história toda. Ok, agora que a gente já sabe o que aconteceu, vamos entender por que essa herança é tão importante, tão significativa. E para isso, a gente precisa olhar para a empresa em si. Olha, a Pernambucanas não é só uma loja, né? É quase uma instituição. Foi fundada lá no comecinho do século XX e faz parte da vida de gerações e gerações de brasileiros. Como a documentarista Camila Appel disse, toda a cidade de interior tinha uma. E Anita Harley, de um jeito sempre muito discreto, era a grande guardiã desse império todo. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais complexa. Afinal, quem são as pessoas que estão lutando pelo controle desse império? Basicamente, a gente tem três partes principais nessa disputa. De um lado, Cristine Rodrigues, que era a secretária de confiança da Anitta por muitos anos. Do outro, Sônia Soares, uma funcionária que morava com ela na mansão. E por fim, tem o filho da Sônia, o Arthur Miceli, que entra na história com um pedido bem específico. Para entender o que o Arthur está pedindo, é fundamental a gente sacar esse conceito. Maternidade socioafetiva é quando a justiça reconhece que uma relação de mãe e filho pode ser construída pelo afeto, pelo cuidado do dia a dia, mesmo que não exista nenhum laço de sangue entre eles. É uma ideia bem moderna do direito de família. E para não restar nenhuma dúvida da temperatura dessa disputa, a diretora do documentário que investigou o caso resumiu tudo perfeitamente nessa frase. Não é só uma questão de tribunal, é uma batalha humana, financeira, com proporções enormes. Mas uma briga desse tamanho, que era para ser totalmente privada, não ia ficar secreta por muito tempo, né? Vamos ver como essa história toda veio à tona. Por um bom tempo, essa guerra ficou só nos corredores dos tribunais, em segredo de justiça. Até que um projeto jornalístico apareceu e, de repente, transformou esse processo sigiloso num espetáculo nacional. E o que jogou luz em tudo foi isso aqui, a série O Testamento. E a história de como ela nasceu é inacreditável. A diretora, Camila Appel, descobriu o caso por uma coincidência maluca. O pai dela estava internado no mesmo hospital, no quarto ao lado do de Anitta. Esse acaso deu origem à produção que revelou o segredo para o Brasil inteiro. Mas fica a pergunta, por que as pessoas envolvidas numa briga tão particular resolveram falar, abrir o jogo para uma câmera? Bom, segundo a diretora, eles devem ter percebido que a exposição na mídia poderia, de alguma maneira, ajudar nos seus objetivos dentro do processo. Foi uma jogada estratégica de cada um dos lados. Então, a gente já entendeu a briga, o dinheiro, a exposição. Mas o ponto crucial é que essa história vai muito além de uma disputa por uma herança. Essa fala da diretora, para mim, vai direto ao coração do assunto. No meio de toda essa guerra financeira e jurídica, existe um ser humano ali numa situação de vulnerabilidade extrema, sem a menor condição de dizer o que ela mesma gostaria que acontecesse. Pois é, a história da Anita Harley vai além da fofoca. Ela nos força a pensar em temas que são universais. Como é que a sociedade lida com uma pessoa que não pode mais tomar decisões por si mesma? O que de fato significa um legado? E quem tem o direito de controlar esse legado? E a partir daí surgem umas perguntas que são essenciais. A gente acaba discutindo a proteção dos mais frágeis, a importância de planejar o fim da vida com documentos como as diretivas antecipadas de vontade e também qual é o limite ético quando a vida privada de alguém se torna um assunto de interesse público.
E assim que a história de Anita Harley, a Imperatriz Silenciosa, nos deixa com uma reflexão final que ecoa muito além dos tribunais, uma reflexão que é bem pesada, mas necessária. Se uma pessoa não pudesse mais se expressar, quem deveria ter o poder de falar por ela?